Olá, nós somos estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, do campus de Barra do Corda, e nós iremos falar sobre a formação do pensamento lógico-matemático na infância. A formação do pensamento lógico-matemático na infância é um processo fascinante e crucial para o desenvolvimento cognitivo. Desde muito cedo, as crianças começam a explorar o mundo ao seu redor, construindo assim noções de quantidade, espaço, tempo e relações. Essa apresentação vai detalhar como esse pensamento é desenvolvido, os marcos importantes e, principalmente, como os educadores podem estimular essa jornada de forma lúdica e eficaz. Mas primeiro vem o questionamento: o que é o pensamento lógico-matemático? O pensamento lógico-matemático é a capacidade de raciocinar, analisar e compreender o mundo de forma estruturada. Ele envolve a abstração de ideias e também a aplicação de princípios para resolver problemas. Não se trata apenas de números, mas de desenvolver a lógica, a classificação, a seriação e a correspondência e a contagem. Essa base é vital não só para a matemática formal, mas também para o pensamento crítico em todas as áreas da vida. Marco do desenvolvimento lógico-matemático, que acontece ali de 0 a 6 anos. E na primeira fase, que é de 0 a 2 anos, os primeiros anos de vida ali da criança, ela já começa a desenvolver noções bem básicas, de quantidade e espaço. Ela também começa a perceber o que é muito, o que é pouco, o que é grande e o que é pequeno. E já começa a diferenciar as formas. Na fase de 2 a 4 anos, que é a fase que a criança está explorando ali a curiosidade, as crianças nessa fase elas já começam a classificar os objetos, Eles conseguem separar por cor, por forma, por tamanho. E na fase dos 4 aos 6 anos, esse desenvolvimento ele se aprofunda mais, pois a criança ela já consegue contar até 10, começa a entender noções simples de adição e subtração e também identifica padrões. Classificação, agrupando por atributos. A classificação, ela é uma habilidade super importante, Quando a criança ela agrupa objetos por cor, como colocar todos os blocos vermelhos de um lado, ou por forma, tipo separar bolas dos cubos, ela está organizando, o pensamento lógico. Isso ajuda ela a perceber semelhanças diferentes e formar categorias. É como se ela estivesse treinando o cérebro para pensar de forma organizada, Seriação, ordenando e sequenciando. Outra habilidade, que é essencial, que é a seriação, que é quando a criança ela começa a ordenar os objetos com base em alguma característica, Pode ser do menor para o maior, do mais claro para o mais escuro, ou até em ordem de acontecimentos, Por exemplo, quando ela coloca os copinhos de brinquedo em ordem crescente, ou organizando as figuras de uma história na sequência certa. Aqui, a criança ela vai estar desenvolvendo o raciocínio sequencial e entendendo a ideia de primeiro, último, maior e menor. Com isso, ela aprende, a criança ela vai estar ali aprendendo o que é o primeiro, o último, maior, menor, e começa a desenvolver o raciocínio de sequência, que é super importante para aprender a contar e resolver problemas depois. Eu vou falar um pouco sobre a contagem, números e quantidades. A importância do ensino da contagem para as crianças e como isso vai além de simplesmente memorizar números. Contagem verbal. O primeiro estágio que as crianças atravessam é a contagem verbal. Neste momento, elas aprendem a recitar números em sequência, como 1, 2, 3. Essa fase é crucial porque estabelece uma base para o reconhecimento dos números. Correspondência 1 a 1. O próximo passo é a correspondência 1 a 1. É onde as crianças começam a associar cada número a um objeto específico. Por exemplo, ao contar blocos coloridos, elas tocam ou apontam para cada bloco enquanto dizem um número correspondente. Esse processo é fundamental, que é para ajudar as crianças a entenderem que cada número representa uma quantidade específica. Cardinalidade. Ao conceito de cardinalidade, as crianças aprendem
que o último número contado representa a quantidade total de índices em um conjunto. Essa compreensão é essencial, pois é o que permite às crianças não apenas contar, mas também fazer operações aritméticas básicas mais tarde. A contagem envolve muito mais do que recitar números. Trata-se de ajudá-las a desenvolver uma compreensão profunda sobre quantidades e relações numéricas. Essas etapas são fundamentais para construir o conceito de números e preparar as crianças para desafios matemáticos futuros. Agora vamos falar sobre como ensinar matemática para as crianças de uma forma divertida e eficaz. Primeiro, nós vamos falar sobre as estratégias lúdicas. Isso significa usar os jogos, as brincadeiras para ensinar matemática. Assim, as crianças aprendem se divertindo. Uma parte importante é a aprendizagem ativa. Em vez de apenas ouvir o professor, em vez do professor ficar falando e as crianças ficarem ali sentadas, apenas observando, as crianças irão participar, irão tocar nos materiais, irão interagir com o que estão aprendendo. Outro contexto é o contexto significativo. Isso quer dizer que a matemática ela precisa fazer sentido para as crianças. O professor ele deve relacionar os conceitos matemáticos com a situação do dia a dia. Por exemplo, os professores podem levar uma simulação de uma feira ou de um supermercado e ali eles vão estimular, ajudar essas crianças nesse processo de troco. E não podemos esquecer da criatividade. Quando as crianças têm liberdade para explorar diferentes formas de resolver problemas, elas se tornam mais confiantes e interessadas. Agora, vamos falar sobre os jogos, brincadeiras e materiais manipuláveis. São ferramentas super importantes que ajudam as crianças a entender melhor os conceitos matemáticos de forma prática e divertida. Um exemplo que pode ser levado dentro da sala de aula é o bingo matemático, né? Os professores podem criar as cartelas de bingo com operações matemáticas simples de adição e subtração. E ao sortear as respostas, as crianças marcaram na cartela, promovendo a prática de cálculos, o que vai tornar a aula bem divertida, né? E por fim, é essencial investir no pensamento lógico. Desde a infância, vai muito além do simplesmente aprender número e contas. Envolve a capacidade de raciocínio, resolver problemas, perceber padrões, entender relações entre objetivos e situações. Por exemplo, a criança, quando ela brinca com blocos para formar uma torre, ela não está simplesmente ali encaixando, montando a torre. Ela está tendo noções de equilíbrio e de quantidade. E ao separar brinquedos, como por exemplo Lego, por cor, por tamanho, ela está praticando classificação e agrupamento. Essas atividades, elas estimulam o raciocínio lógico e a criatividade da criança. Por isso é importante sempre investir no pensamento lógico desde criança.